Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra que nós ouvimos na missa de hoje é própria de uma missa de casamento ou de uma cerimônia de matrimônio. E por que essas leituras no dia de hoje? Porque liturgicamente nós celebramos hoje o primeiro casal que foi canonizado, marido e mulher juntos, no mesmo dia, na vida da igreja, na história da igreja. Em 2001, o Papa São João Paulo II canonizou a Maria Corsini e o Luigi Beltrame Quattrochi, conhecidos como o casal Quattrochi, os beatos, queridos pelas famílias, pelos casais, de modo especial lembrados na Itália, mas essa devoção se espalha pelo mundo todo. E hoje nós temos a graça de ter aqui a relíquia deles, uma relíquia secundária com a foto deles e uma relíquia primária com os ossos deles aqui neste pequeno relicário junto das fotos, que após a missa vocês poderão se aproximar, fazer os pedidos de graça, porque sempre as relíquias dos santos são motivos de graça. São canais de graça para a vida da igreja. Eu me recordo aqui que no início da igreja, as pessoas colocavam os doentes à sombra dos apóstolos, onde eles passavam, e eles eram curados. Deus usa desses canais imperfeitos que somos nós, Deus usa da vida de todos nós, para fazer com que a graça dele chegue aos outros. E nós ouvimos o evangelho das bodas de Caná. É interessante que, se a gente for analisar os pormenores do evangelho das bodas de Caná, nós vamos perceber que Jesus não estava simplesmente numa casa. Era algo que era maior que uma casa, que ampliava a ideia de casa. Numa casa comum era impossível ter vasos de 100 litros, como é dito ali na leitura. Mesmo numa festa, numa casa comum, a gente não ia encontrar um vasilhame assim. Esses vasilhames são próprios de um templo. E Jesus fazendo esse milagre numa casa-templo, ele indica o que ele quer da humanidade. Ele é o esposo que veio ao encontro da humanidade. O vinho que vem através da água é o novo que ele quer oferecer à humanidade. Ele quer a renovação do templo, a renovação da fé, a renovação do jeito da gente entender a religião. Ali então tem como que os fundamentos da sua igreja, a ideia de igreja que ele vai nos passar. Mas isso tem tudo a ver com casamento, isso tem tudo a ver com família. Porque ali ele está preparando uma nova e eterna aliança com a humanidade. Aí ele chama Maria de mulher e depois lá na cruz de novo mulher, porque Maria vai representar a nova humanidade que vai ser desposada por ele, desposada por Cristo. E cada matrimônio é sacramento disso, é sinal disso. Então, ali em Bodas de Caná, nós encontramos uma casa ampliada que vira igreja, e depois em cada casamento nós encontramos um convite para que isso aconteça, para que seja a igreja em menor escala, para que cada família seja a igreja do lar, a igreja doméstica. Mas isso é possível? E quem é o casal? A casa é a igreja do lar, o casal se torna sacerdotes da liturgia da vida. E ali no sacramento do matrimônio, o casal encontra uma dispensa que vai ser aberta para toda a vida, onde ele vai buscar graça
nas horas difíceis. O casamento, ele não acontece no rito em si, simplesmente. O casamento é um sacramento existencial que vai acontecer no dia a dia do casal. E quando a igreja nos propõe um casal santo, primeiro que isso foi novidade, como eu falei no início da nossa conversa, um casal beatificado, mas quando a igreja coloca em destaque esse casal, é porque na vida desse casal a gente encontra um lar que virou igreja, de verdade. Uma casa ampliada, onde a água foi transformada em vinho todos os dias, onde eles descobriram que o sacramento do matrimônio é um sacramento existencial que vai acontecendo no decorrer dos dias da vida de um casal. Para dizer que na vida de um casal, cada gesto é sacramental, cada atitude, cada modo de ver a vida, de ler os acontecimentos, cada situação, tudo isso se torna expressão desse sacramento, que é sinal de graça que vem do amor de Deus para a humanidade. E falando um pouquinho do Luigi e da Maria, eles se casaram em 1905. Ele advogado, que tinha vindo da Catânia, desde os 10 anos, criado em Roma por um tio, e ela que tinha vindo de Florença, de uma família de militares que por vezes eram transferidos e permaneceram depois mais tempo em Roma, e foi em Roma que ela conheceu o Luigi, e ali eles foram se aproximando. O Luigi não era um homem de religião, um homem de igreja, mas curioso, aberto a conhecer. E a Maria já era uma mulher de igreja, que buscava conhecer as línguas, aprender sempre mais, buscava a palavra de Deus como inspiração da sua vida e a vida religiosa como algo do seu cotidiano. E ele foi se apaixonando pela Maria, pelo jeito da Maria ser. Numa doença que ele teve, a Maria começou a escrever mais cartas para ele, e nas cartas ela expressava não só o amor, mas também a fé. Deu a ele, durante a doença, um santinho de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, uma santa, a Virgem Maria, com esse título, que tem uma devoção enorme na Itália. A cidade de Pompeia a gente conhece, porque a cidade que foi coberta pelo Vesúvio, e lá tem um santuário, um grande santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E conta-se que ele guardou na carteirinha dele, até o fim da vida, aquele santinho que a Maria deu a ele na doença durante o namoro. E eles foram para o matrimônio com esse propósito de serem de Deus, de entregarem a Deus a vida matrimonial deles e a família que iriam formar. Nos primeiros 4 anos de matrimônio, eles tiveram os 3 primeiros filhos, o Filippo, a Estefânia e o Cesare, que assim se diz em italiano. E depois, alguns anos passados, tiveram a Henriqueta. A Henriqueta, a caçula, nasceu numa situação difícil, onde a vida da Maria correu risco, a vida da Henriqueta também, mas eles escolheram salvar, ter aquela criança, não abortar. Aí também já tem uma história fabulosa de heroísmo da parte daquele casal jovem com 3 filhos que estavam criando. Eles aceitaram essa gravidez difícil e cuidaram da Henriqueta. E os filhos vão contando da experiência que eles fizeram com os pais. Essa experiência de transformar o ordinário em extraordinário, o sacramento do matrimônio em algo existencial. Então tem coisas simples e bonitas que os filhos contam, que talvez muitos de nós recordemos também nos nossos lares, ou que os casais jovens precisariam conhecer para copiarem. Por exemplo, os meninos dizem: papai nos levava após o jantar para colocar o pijama e rezava conosco, e nos ensinava a rezar.
Os 4 filhos diziam, a mamãe dizia para a gente em todas as situações, é preciso a gente olhar do teto para cima. Não paremos aqui no teto, casa, e fiquemos nesse ambiente fechado. Por isso eu me lembrei muito dessa história da igreja, como a casa ampliada. A casa virou igreja, a casa virou um pedacinho do céu. Nós temos que enxergar do teto para cima. E tudo o que acontecia, ela ensinava a família a ler assim. Não paremos no acontecimento em si. Não paremos na situação que nós estamos vivendo. Não paremos neste fato. Deus quer falar algo e nós vamos ver sempre do telhado para cima. Em tudo Deus nos fala. Para tudo Deus dá um jeito. E tudo encontra sentido em Deus. Do teto para cima. E como se não bastasse a história bonita deles, no modo como eles formaram a família, eles dizem, nos filhos nós fomos nos perdendo e nos encontrando. Nos filhos nós fomos descobrindo que a gente precisava amadurecer e onde a gente precisava ser melhor para ensiná-los, e os filhos vivenciaram também isso. Mas como se não bastasse isso, aqueles filhos descobriram no amor dos pais e no modo deles viverem a igreja, porque eram de missa diária, frequentavam a Basílica de Santa Maria Maior em Roma, moravam a 200 metros ali da igreja, rezavam o terço juntos, ensinavam as crianças a rezar e a frequentar a igreja. Então todo esse clima também de acolhida que eles tinham na casa deles, porque a casa deles era chamada de a Betânia de Roma. A Betânia é a casa dos amigos de Jesus. E também Betânia significa a casa dos pobres. Eles acolhiam pobres, eles acolhiam padres e religiosos que iam para Roma e não tinham onde ficar. E eles acolheram porque viveram esse matrimônio, essa família no tempo da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. Eles acolheram judeus na casa deles várias vezes e conseguiram, através de disfarces, levar os judeus para outros lugares para que fossem libertos daquilo que estava acontecendo e da perseguição que acontecia aos judeus. Enfim, tem histórias que a gente passaria a noite toda contando, falando da vida deles. Eles eram também de pastoral, de ajudar as pessoas, eram voluntários para levar os enfermos para o Santuário de Lourdes. Esse trabalho de voluntariado existe até hoje, e também lá em Loreto, na Itália. Então essas crianças viram os pais trabalhando na igreja, sendo igreja, fazendo caridade, rezando, ensinando a olhar sempre do teto para cima. O que aconteceu? O primeiro ficou padre, o Filipo, que tomou o nome de Frei Tarcísio. Naquela época eles mudavam de nome. A Estefânia virou irmã de clausura, irmã carmelita de clausura, com o nome de irmã Maria Cecília. O Césare, tomou o nome de Padre Paulino. E esses filhos então foram para a vida religiosa. A última filha, Henriqueta, a caçula, ela se consagrou a cuidar dos pais. Isso explica a primeira leitura. Cuidar dos pais na velhice. Cuidar dos pais com mais idade. E até quando os pais não tiverem mais lucidez. E isso não está ligado só a Henriqueta, que cuidou dos pais e se consagrou como leiga nesse cuidado à família, cuidado aos pais. Mas está ligado também ao que aconteceu com eles no início do casamento. O Luigi aceitou cuidar do pai, da mãe, do avô e da avó da Maria. No início do casamento eles tiveram os 4 mais velhinhos morando com eles. Então isso é recordado também através da primeira leitura proposta para o dia deles. Tudo que a gente fizer pelos mais velhos não será esquecido. Honrar pai e mãe é um mandamento abençoado e acompanhado de
promessas. Teus pecados serão perdoados, tuas preces serão ouvidas, você será abençoado nos teus filhos e na posteridade que irá deixar. E a Henriqueta, de fato, foi muito abençoada. Dos 4 filhos, 3 religiosos e uma que se consagrou privadamente, esta que ficou cuidando dos pais é serva de Deus, já proclamada pela igreja, a Henriqueta Beltrame Quattrochi, filha do casal beato, está em processo de beatificação e canonização também. E como se não bastasse todas essas coisas bonitas, o padre Paulino, um dos filhos, é que escreveu o rito de canonização de um casal, porque não existia o rito de canonização de um casal na igreja, foi a primeira vez. Ele foi conversar com o Papa João Paulo II e levou o rito que ele tinha preparado. O Papa João Paulo II aceitou. Então imaginem isso, um filho preparou o rito de beatificação dos pais. Quando eu fui para Roma, em 2003, para os estudos, eu visitei o túmulo deles no Santuário do Divino Amor, perto da cidade de Roma, fica nos arredores. E quando eu visitei lá o túmulo deles, fui rezar, consagrei o meu curso que era sobre matrimônio e família a eles, e pedi a intercessão deles, a pessoa que tomava conta ali do local me disse assim: o senhor sabe quem é que enfeita o túmulo deles e quem é que traz flores para o altar onde nós temos as relíquias deles? Os próprios filhos. Eles viviam ainda naquela época, agora já são falecidos, mas eles é que levavam as flores todas as semanas lá para o santuário, homenageando os pais beatos, beatificados pela igreja. Então, uma casa, como em bodas de Caná, pode se ampliar, virar igreja e até se tornar um pedacinho do céu aqui na terra. São Luigi e Santa Maria, beatos, melhor dizendo, Luigi e Maria Beltrame Quattrochi, rogai por nós. Amém.